Olá, estudantes de eletrônica digital. Hoje vamos aprender um pouco sobre memórias. As memórias são de suma importância para os computadores e outros dispositivos eletrônicos, pois através delas é possível armazenar dados. E entenderemos como elas fazem isso na videoaula de hoje. Os computadores, máquinas capazes de variados tipos de tratamento automático de informação ou processamento de dados, usam determinados tipos de memória para guardar alguma informação. No que se refere ao hardware dos computadores, entendemos como memória os dispositivos que armazenam os dados com que o processador trabalha. As memórias encontram seu emprego no campo da informática, sendo utilizadas principalmente em computadores e periféricos. Existem basicamente duas categorias de memória, que são as memórias RAM e memória ROM, e entenderemos como cada uma delas funciona. Primeiramente, como funciona a memória RAM. Bem, as memórias RAMs são as memórias de acesso aleatório. Elas constituem uma das partes mais importantes dos computadores, pois são nelas que o processador armazena os dados com os quais está lidando. Esse tipo de memória tem um processo de gravação de dados extremamente rápido, se comparado aos vários tipos de memória ROM. Porém, as informações gravadas se perdem quando não há mais energia elétrica, ou seja, quando o computador é desligado, sendo, portanto, uma memória volátil. Bem, a memória RAM é aquela que você está utilizando a todo instante no computador, mas através dela não é possível guardar dados. Então, por exemplo, se você desligar o computador, todos os dados se perdem da memória RAM. Bem, o flip-flop, circuito estudado anteriormente na disciplina de eletrônica digital, é a base para esse tipo de memória. O flip-flop permite guardar a informação de 1 bit. E o flip-flop é a base da memória RAM. Há dois tipos de tecnologia de memória RAM que são muito utilizados, que é estática e dinâmica. Isto é, SRAM e DRAM, respectivamente. A SRAM, que é a memória estática, é um tipo muito mais rápido de memória, DRAM, porém armazena menos dados e possui preço elevado se considerado o custo por megabit. Memória SRAM costuma ser utilizados como cache. E agora vamos falar um pouco sobre memória ROM. Já vimos que a memória RAM é a memória temporária do computador e que não armazena definitivamente os dados do computador. Já a memória ROM é memória somente de leitura. Recebe este nome próprio porque os dados são gravados nela apenas uma vez. Depois disso, essas informações não podem ser apagadas ou alteradas, apenas lido pelo computador, exceto por meio de procedimentos especiais. Outra característica das ROM é que são do tipo não volátil, isto é, os dados gravados não são perdidos na ausência de energia elétrica aos dispositivos. Ela apresenta uma configuração semelhante às RAM, no que toca a parte de leitura. Na verdade, essas memórias são circuitos estritamente combinacionais. Dentre as diversas aplicações, destacamos a sua utilização para a construção de circuitos combinacionais quaisquer, formar gravadores de caracteres e armazenar programas em sistemas digitais. Bem, os principais tipos de memória ROM são a memória PROM,
a memória EEPROM, a EEPROM, a EAROM e a memória flash. Vamos falar um pouco de modo sucinto o que cada uma delas representa e o que cada uma delas faz. A memória EPROM é um dos primeiros tipos de memória ROM. A gravação de dados neste tipo é realizado por meio de aparelhos que trabalham através de uma reação física com elementos elétricos. Uma vez que isso ocorre, os dados gravados na memória EPROM não podem ser apagados ou alterados. Esse é o tipo mais primitivo da memória ROM. Os arquivos armazenados nelas não podem ser apagados de forma alguma ou alterados. A memória EEPROM. A memória EEPROM, as memórias desse tipo, tem uma principal característica, que é a capacidade de permitir que dados sejam regravados no dispositivo. Essa já apresenta uma diferença da citada anteriormente, que é a capacidade de alterar os dados gravados anteriormente. Isso é feito com auxílio de um componente que emite luz ultravioleta. Luz ultravioleta. Nesse processo, os dados gravados precisam ser apagados por completo. Somente depois disso é que uma nova gravação pode ser feita. Agora vamos para a memória EEPROM. Esse tipo de memória também permite a regravação de dados. No entanto, ao contrário do que acontece com as memórias EEPROM, citada anteriormente, os processos para apagar e gravar dados são feitos eletricamente e não por meio da luz ultravioleta, fazendo com que não seja necessário mover o dispositivo do seu lugar para um aparelho especial para a regravação, que a regravação ocorra. Bem, essa aqui pode ser alterada pela luz elétrica, o que já dá um pouco de facilidade no aspecto de alterar os dados. Agora vamos falar um pouco sobre a memória EAROM. Bem, essa memória pode ser vista como um tipo de EEPROM. A principal característica é o fato de que os dados gravados podem ser alterados aos poucos. Esse tipo é geralmente utilizado em aplicações que exigem apenas reescrita parcial da informação. Bem, a principal característica é a capacidade de alterar parcialmente os dados, o que já dá um aspecto mais evoluído da memória EEPROM, mas não deixa de ser um tipo de memória EEPROM. E agora vamos para a memória flash. Esse é o tipo mais avançado de memória, que está presente inclusive nos dispositivos Android celulares, por exemplo. Memória flash também pode ser vista como um tipo de EEPROM. Contudo, o processo de gravação e regravação é muito mais rápido, pois utiliza luz. Além disso, as memórias flash são mais duráveis e podem guardar um volume elevado de dados. Bem, esse tipo de memória é a mais avançado de todas as citadas anteriormente. E é por isso que você, por exemplo, é capaz de alterar dados rapidamente no seu celular, poder apagar e regravar novamente, fazer isso várias vezes. As memórias mais antigas não permitiam esse tipo de movimentação de dados por conta das limitações físicas. Agora, como utiliza somente a luz, os dados podem ser gravados e regravados, inclusive, e também disponibiliza
um armazenamento bem maior do que as memórias anteriores. Bem, e essa foi a nossa aula de hoje sobre memórias. Falamos sobre as principais e esperamos que tenhamos elucidado o seu conhecimento sobre memória, e até logo.